Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre 5 razões pelas quais você não deve procurar uma terapia de casal. 5 motivos que você não deve fazer terapia de casal. E para todos esses motivos eu vou dar, na verdade, uma alternativa de que como a terapia pode te ajudar e por que você deve procurar a terapia de casal ao invés desses outros 5 primeiros das razões pelas quais você não deve procurar. Meu nome é Thiago Nascimento, eu sou psicanalista, eu tenho mestrado pela USP e eu atendo indivíduos e casais para ajudar melhor ter relações, melhor se conectar consigo mesmo e com os outros. Eu atendo muitos casais e tudo que eu vou falar aqui tem um enfoque baseado na minha experiência e também bastante em muita pesquisa, ok? Primeiro, o primeiro motivo por que as pessoas não devem procurar terapia de casal. Começa para provar um ponto, para provar que está certo. Na verdade, muitas vezes as pessoas procuram a terapia de casal para ter um juiz ali, para fazer com que o outro acredite que aquela pessoa, né, que procurou está certa. Então eu quero provar um ponto. Eu quero dizer para o outro que está certo. Ele precisa me escutar, precisa entender e precisa me dar razão, porque eu estou certo e a outra pessoa não vê isso. Então busco uma terapia de casal para tentar dizer e mostrar que está certo. Isso não é uma razão muito boa para você procurar uma terapia de casal, porque, primeiro que não é uma questão de certo e errado, né? Não existe um ganhador, um perdedor, um certo e outro errado. Na verdade, como uma alternativa, o que a terapia de casal pode ajudar, se você tem esse interesse, né? Você inicialmente pensa nisso, é você conseguir conversar, é você estabelecer um diálogo ali com aquela pessoa para que o outro entenda seu ponto de vista e a partir daí vocês possam ter melhores alternativas. E não é porque a sua alternativa, em dado a determinada situação, seja a que vai ser levada em conta, que você está errado, que você perdeu. A gente tende muito a sustentar uma ideia que, se a minha ideia não for a que é válida, que é a que foi levada para frente, a gente fica meio mal, a gente se apega muito às nossas ideias. A ideia aqui, o convite é que a gente não seja tão levado a sério, algo egóico, a ponto de achar que se minha ideia não for a que vai para frente, a que for válida, ou no plano que eu dei, que eu propus, não for o seguido, não é porque eu perdi. Muitas vezes a gente vai encontrar uma alternativa que seja melhor ainda para você, só que a gente sustenta tanto, a gente se apega tanto numa ideia inicial, que se vê livre dela, a gente sente uma ferida, né? Então a gente precisa lidar com isso. Então a terapia de casal pode ajudar para a gente que consiga conversar e que as ideias sejam discutidas. E não é provar que está certo, mas a gente discutir essas ideias. O segundo razão por que você não deve procurar uma terapia de casal é fazer o outro entender o seu lado. Mas como assim fazer o outro entender o seu lado? É que quando você está numa relação em que não há conversa e você precisa que o outro escute você. Vocês não conversam há algum tempo e você fala uma coisa e a pessoa já vem dando solução para você. E aí você sai com a sensação de que, você não me escutou, você não está me entendendo, né? Eu acho que você não me entende. Eu conto um pouco do meu dia, vou falando algumas coisas sobre como eu vejo o mundo e o outro parece que não escuta. E você busca terapia de casal para o outro entender o seu lado, para que ele te escute, né? Você vai ficar sentado aqui, calado e me escutando. Bom, não é assim que a gente deve pensar a terapia de casal, mas na verdade, se você está buscando para você um espaço para que você possa sim ser escutado, aí sim, aí a terapia de casal pode ajudar. Na terapia de casal há um encontro em que todo mundo ali fica intencionado a escutar o que o outro está falando. Mas não é que você é obrigado a escutar. É que é um convite que ali que exista um exercício ativo de escuta. Porque escutar não é algo passivo, né? Simplesmente ouvir. Ou escutar tem a ver com você ativamente estar tentando entrar dentro daquele mundo para você escutar aquela realidade. Por mais que exista falhas e limitações, eu tentar calçar o seu sapato imaginando como que é o seu pé. Né? Porque a brincadeira é o seguinte: eu pego o seu sapato e você fala assim, tá apertado meu sapato. Aí eu pego o seu sapato, calço e pra mim tá ótimo, eu não sinto dor no seu sapato. Acontece que na verdade o seu pé é diferente do meu, esse sapato é o mesmo, mas o seu pé é diferente do meu. Então pra mim pode doer, pra você pode doer, pra mim não. Então não é a mesma coisa. Quando eu tô fazendo um exercício ativo de escuta, eu tô tentando entrar no outro lado, entrar no mundo do outro, para que assim eu possa entender o seu lado pelo seu ponto de vista. Então, se você busca terapia para você poder ser escutado, aí sim a terapia de casal pode ajudar.
O terceiro ponto tem a ver com você querer convencer o outro de alguma ideia sua. Isso daqui, por exemplo, pode ser você está pensando em ter filhos e a outra pessoa não. Você quer casar e a outra pessoa fica um tanto reticente com relação a esse plano, né? Então você quer que haja alguém que se alie a você e convença aquele outro a seguir um plano que você está imaginando. Bom, não funciona assim, né? O terapeuta ele não vai funcionar como aliado seu, por mais que você convença ele, você vai tentar convencer ele do que seu caminho está certo e você tenta seguir por esse lado e convencer o parceiro de seguir por esse lado que você imaginou. Acontece que não acontece isso, né? Não funciona dessa forma. Mas se você estiver procurando a terapia de casal para poder discutir as ideias, né, de você falar sobre casamento, falar sobre ter filhos, discutir sobre uma viagem, a terapia de casal pode ajudar nesse sentido. E aí você encontra um espaço ali seguro em que há sim uma mediação para que algumas ideias, principalmente essas mais delicadas, esses planos, possam ser discutidos abertamente, né? Isso conversa com o quarto motivo para que você não deve procurar uma terapia de casal. Para você delegar ao terceiro, para que esse decida sobre questões em relação à relação. Exemplo, se a relação deve permanecer casada, ou se vocês devem casar ou não, se vocês devem se separar ou não, se vai ser uma relação aberta ou fechada, delegando para o terceiro, né, que seria o terapeuta, para que ele decida sobre essas questões da relação. A ideia aqui, então, que o terceiro não vai fazer isso. Não dá para que haja uma outorga de um poder e uma responsabilidade para um outro decidir sobre a relação. A gente adoraria que muitas coisas sejam decididas pela gente, porque se der errado, não for uma boa ideia, a responsabilidade não foi nossa, mas acaba sempre sendo, né? Porque a vida é nossa. Então, se a gente quer ser protagonista da nossa vida, tanto individual quanto relacional, a gente precisa retomar a nossa autonomia para que a gente possa discutir sobre nossas relações, nossa vida e sobre nossas relações por nós mesmos. Então, o terapeuta não vai fazer isso. Agora, se você estiver buscando a terapia em busca de um espaço seguro que seja livre de julgamentos, para que vocês possam debater sobre essas ideias, estando abertos para ouvir novos pontos de vista, eu acho que aí a terapia de casal pode ajudar bastante. Eu gosto de pensar tanto na terapia individual quanto na terapia de casal, que muitas vezes existe aquela questão de insight. Você teve uma ideia, teve um estalo e teve alguma alternativa diferente que você não tinha visto isso antes. A terapia ajuda muito nisso. É como se você estivesse jogando um jogo de cartas e você comprasse uma carta nova do monte. Bom, se você tem 3 cartas na mão, você pode muitas vezes jogar com 3 cartas. Então você tem 3 opções. Só que se você comprar 4, 5, 6, com mais chances, com mais cartas, com mais possibilidades de jogo, quem sabe você pode fazer combinações diferentes, você pode ter mais ideias. E aí você pode jogar o seu jogo da sua vida com diferentes opções, né? Normalmente é melhor ter mais opções do que não tê-las, né? Embora ter muitas opções também pode ser mais angustiante, mas esse é outro passo, outra história. Então a ideia é que vocês, tanto individualmente quanto casal, possam estar abertos a ouvir, estar numa relação em que haja escuta, haja possibilidade de fala e que ali seja um encontro de um tempo e espaço seguro para falar sem ser julgado. Então, mas não é delegando para que um terceiro decida por vocês. Ele te oferecendo alternativas, sim, como mais cartas que vocês vão comprar, para que vocês possam decidir por vocês mesmos os caminhos da relação. Isso passa a ser, o mundo fala de empowerment, né, empoderamento, né, eu chamo de autonomia, de vocês poderem viver a vida de vocês conforme a responsabilidade e a autoria de vocês. Eu acho isso mais bacana. E a quinta razão para não procurar uma terapia de casal é se você quer salvar a relação. Como assim, né? Parece contrassenso, porque justamente muitos casais chegam na terapia de casal buscando um salvamento, né? Já tentei de tudo, já tentei e só a terapia vai funcionar. Então, na verdade, ela pode ajudar, sim, se você quer retomar o seu casamento, retomar o seu casamento, retomar a sua relação, para que
possa sim haver mais conexão. Só que, de novo, conversando com o último ponto, se você quer delegar para que você não invista na sua relação durante todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para o seu mês, vocês não fazem nada, vocês não constroem aquilo que eu chamo de ponte, que vocês não constroem a relação na ponte, se vocês não têm hábitos em comum, se vocês não fazem coisas juntos e vocês querem ficar naqueles 50 minutos, uma hora de terapia de casal como um único espaço de encontro em que ali vai resolver tudo, bom, conversa com esse último ponto. É como se você delegasse para uma solução só, como se você tomasse uma pílula mágica ou um remédio que vai fazer salvar a relação. Não é assim. Mas se você está buscando a terapia de casal para que você possa ter reencontro consigo mesmo e com o seu parceiro, parceira, aí sim a terapia de casal pode ajudar muito. Nesse lugar, nesse tempo e espaço, pode ser um início, pode ser um exercício, né? A vida fica tão corrida, a gente não tem tempo para nada. Muitas vezes a terapia de casal, sim, é um início de conexão. A gente fica tão distante, muitos dias durante a semana, cabeça tão cheia, muito ruído, que eu não consigo conversar, que aí muitas vezes aquele tempo da terapia de casal é o único espaço possível de a gente conseguir um olhar para o outro e estar presente no mesmo tempo e no mesmo espaço. Então aí sim, pode ser um começo de exercício para que a gente esteja junto, um começo de exercício de presença, tanto de si próprio quanto nosso, na relação, na ponte. Então pode ser, muitas vezes, e isso acontece não raras as vezes, que o evento, né, da sessão de terapia seja esse espaço e tempo em que haja esse exercício de conexão. E começa por aí. Mas não basta ali, né? Ali não é tudo. Mas é um começo. A gente começa a exercitar na terapia, exercitar na sessão, para que haja, durante a vida, uma possibilidade de construção de pontes, e nessas pontes que haja a relação e ela seja harmoniosa e muito benéfica e alegre para todo mundo, né? Se há um objetivo que eu falo que seja para as relações, é que elas sejam de uma certa forma que a gente se sinta melhor com ela, né, do que melhor sem ela. Então ela precisa ser de uma certa forma alegradora, e aí é um sentido muito mais lato sensu técnico da palavra alegradora. Não é que ela vai ser alegre sempre, felizes para sempre, isso não existe, nem individualmente nem em relação, né? Tem dias que a gente acorda meio de mau humor e é isso aí. Talvez a gente valorize o dia seguinte que seja mais de bom humor, tanto individualmente quanto na relação. Então a terapia de casal não funciona como uma solução mágica, como um único remédio, mas sim, ela pode ser uma boa alternativa para que possa ter esse auxílio em que vocês na relação, ou as pessoas que estejam na relação, não consigam por si próprios verem e terem esse tempo e espaço para construir as pontes. Bom, é isso que eu queria passar nesse vídeo hoje. Se você acha isso interessante, conviva mais aqui comigo nesse canal. É um exercício para mim gravar vídeos, né? Falar com a câmera é um desafio. Eu sou 100% muito melhor um a um e na sessão de terapia, então eu estou exercitando. Como eu digo sempre, para a construção de um novo hábito, a gente começa e depois melhora. E se você quiser compartilhar esses tempos aqui comigo e essas reflexões, fica aqui o convite. O que você acha? Qual desses pontos faz sentido para vocês? Você já passou por algum deles? Pensou que queria alguma procura de uma terapia de casal em algum desses pontos? Seja na parte que você não deve procurar ou uma alternativa melhor encaminhada para a relação e para a terapia de casal? Comenta aqui para mim e eu vou ficar muito feliz em receber um comentário de você, uma palavrinha, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.